Hoje eu quero discutir com vocês um pouquinho da política. Estamos em 2018 e vamos a ter uma nova eleição para presidente da República. E isso é muito importante para o nosso futuro. Vamos discutir sobre isso agora, aqui no canal. Bom, muito bem, você está no canal Shaolin Japan e aqui é Márcio falando com você. Para você que é inscrito no meu canal, meu agradecimento eterno. Para você que não é inscrito ainda, não perca a chance, se inscreva agora. Bom, então, gente, vamos ao que interessa. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, eu não vou ficar cortando muito o vídeo para compactá-lo. Eu vou falar aqui naturalmente, espaçadamente, porque eu acredito que seja um dos assuntos mais sérios que eu tenho para falar na atualidade. Eu estou há 28 anos no Japão. Fui uma única vez para o Brasil, em 98, ou seja, já faz 20 anos que eu não volto. Então eu tenho assim uma mentalidade um pouco diferente da quem vive no Brasil, quem acompanha o Brasil ou quem volta constantemente para o Brasil. Eu acompanho muitas notícias através de mensagens online, né, os jornais online, e também através da Globo Internacional. Infelizmente eu tenho visto muita gente falar Globo lixo, isso e aquilo, mas infelizmente outras emissoras de televisão internacionais também passam mais ou menos a mesma coisa. Bom, você vai me dizer, mas isso daí é da teoria das conspirações, é por causa dos Illuminati, blá blá blá, tá tudo bem, isso daí eu já sei. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar do cenário político brasileiro. Primeiro eu quero falar sobre os dois principais candidatos hoje, Lula e Bolsonaro. Vamos começar a falar do Lula. O Lula, não sei se isso vem ao caso aqui agora, se é relevante ou não. Eu lembro que uma vez, eu não lembro direito, me parece que me pediram para ajudar uma senhora que tinha comprado um televisor e não sabia instalar o televisor, tinha que fazer programação na televisão e ela não sabia instalar os canais, programar os canais, essas coisas. E me pediram para mim ir lá, para ver se eu podia dar um auxílio a essa pessoa. E essa mulher parece que era uma vidente. E estávamos ali naquela briga feia, Collor e Lula, para ver quem ia ganhar a presidência da República. Foi, se não me engano, a primeira candidatura do Lula. E essa mulher olhou para mim e perguntou assim, você vai votar em quem? E essa senhora me perguntou, em quem você vai votar? Eu falei, sou Collor de Mello. Aí ela falou, ainda bem, porque não votem no Lula, porque o Lula vai acabar com o Brasil, ele vai afundar o Brasil. Bom, verdade ou mentira eu não sei, eu sei que às vezes eu tenho meus freelances aí de sensitividade, mas não sou neurótico por essas coisas, entendeu? Sei que existe, sei que tem pessoas que têm um nível, que tem uma sensitividade maior do que as outras e podem realmente perceber uma coisa ou outra. Mas fiquei me perguntando, como é que o Lula vai acabar com o Brasil? Não faz a mínima ideia. E quem foi que acabou com o Brasil na época? O Collor. No entanto, que teve até musiquinha para ele, quem não lembra, né? Jogando futebol com a cabeça do presidente, né? Gabriel Pensador. Bom, e o Lula, depois disso, depois do impeachment do Collor, ele conseguiu entrar na presidência, foi depois do Sarney, né? Conseguiu concorrer, conseguiu ganhar, e para mim, na história do Brasil, que eu conheço, tá? Não posso falar lá da época dos antigão, que eu não... Jânio Quadros, o Escambau, porque eu não estava vivo. Mas, que eu me conheço como gente, e que eu consigo perceber a movimentação política, e os interesses políticos de cada um, eu percebi que o Collor foi o caçador de Marajá que entrou para botar na arruela do povão. Pode até ser que o plano tivesse sido bom, e aí então veio o Lula. E aí o Lula, os primeiros 4 anos de governo dele, para mim, foram os melhores da história do Brasil. Primeiros 4 anos do mandato do Lula foram perfeitos. Os segundos 4 anos do mandato, como é que foram? Bom, todo mundo sabe que a ideia dele era botar a Dilma, ela ficaria 4 anos e depois ele retomaria a presidência da República, sem infringir lei nenhuma e já com as rédeas na mão. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu. Iam dar 8 anos para Lula, para Dilma. Ela conseguiu ganhar numa eleição que, para mim, foi o maior vexame do Brasil. Por que eu digo vexame? Pelo seguinte, a Globo começou a anunciar muito, não sei se a Globo, se a pedido da presidência da República, começou a apresentar muito os grandes computadores que são protegidos por isso e por aquilo, e que por isso é impossível hackear ou alterar ou configurar de alguma forma que o voto não seja exatamente aquilo que o eleitor pôs na urna eletrônica.
Quando começou essas notícias na televisão, disparou o alarme. Falei, não, já estão dando a dica que vai ser forjado. Mas o segundo ano do Lula foi para mim onde ele começou a cavar a sepultura dele. Aí ele já tinha mais contato, já tinha mais pé no chão, mais segurança no que estava fazendo, já se tornou uma pessoa famosa internacionalmente. E onde ele começou a fazer os acordos deles com uns que já estão na política há trocentos anos, que olharam para o cara do laranja e falaram para ele assim, olha bicho, a gente pode fazer um esquema aqui, um esquema ali, você se dá bem, todo mundo faz isso desde o tempo de Cabral, não pega mal para ninguém, vamos nessa? E ele virou para os camaradas e falou assim, olha companheiro, eu vou falar para vocês que eu estou dentro, porque o povo brasileiro merece isso. Bom, e assim conhecemos o Lula que conhecemos hoje. Como eu disse, a eleição da Dilma, o segundo mandato dela, para mim foi forjado, porque aquela queda daquele avião, até agora eu não engulo, tá? Eu não engulo. Por que que a candidata a vice-presidente da República, que tinha que estar naquele avião por obrigação de companheirismo, já que ela era vice do cara, por que que ela não estava naquele avião? Ela era ex-petista, a Marina, não é? E agora está querendo concorrer de novo. É a única que eu jamais votaria, seria a Marina hoje, tá? Já vou deixar claro aqui para todo mundo. Marina. O Collor de Mello, ele teve as ideias dele de prender o dinheiro do povo. Tiro que deu no pé. Nós conhecemos bem que naquela época já tivemos o escândalo do PC Farias. Olha, gente, significa que não era o Lula que estava lá. Não era o Lula. Como eu disse antes, desde Cabral se rouba no Brasil. O que aconteceu com o Lula então? Ou ele passou a linha que é permitido, né, foi com muita sede ao pote, ou ele não cumpriu algum acordo, muito embora eu acho que esse seja o menos provável. Você sabe que se você entrar para um grupo mafioso, para um grupo criminoso, terrorista, entrar para a polícia, entrar para a política, você corre o risco de se dar mal jogando limpo ou jogando sujo. Não tem como. Mais dia, mais hora, menos hora, você vai se dar mal. Porque sempre tem um neurótico achando que você é o cagueta. E se ele conseguir convencer uma outra pessoa que você é o cagueta, acabou pra você, nego. Eles dão um jeitinho de puxar o teu tapete. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Mas, voltando ao assunto, o Lula, na minha opinião, foi o que fez o melhor governo até hoje. A Dilma entrou, ela entrou meia tipo marionete, ficou muito claro isso. Marionete na mão do Lula. E tanto ficou claro que no segundo mandato ninguém queria votar nela. A Dilma, para mim, foi marionete na mão do Lula, que já tinha conseguido fazer o esquema. Não, peraí. Não é o Lula que conseguiu fazer esquema. Olhem bem. O Lula, nos primeiros 4 anos de mandato dele, ele foi serviçal e o pessoal que deixou, ou que não teve o que fazer quando ele se elegeu, falaram, não, vamos dar um tempo para ele agir do jeito dele, depois a gente vê o que faz. Então eles foram analisando o cara, como é que ele agia, quais eram as ganâncias dele, e assim foram conhecendo ele, de repente chegaram e falaram, aqui amigo, essa é a proposta que nós temos para você, e ele gostou da ideia e ganhou. E aí a casa caiu. Por quê? Por que eles não pegam o Fernando Henrique? O Viajando Henrique. Por que o Collor não foi preso? Por que Maluf só foi preso agora? Por que tantos outros, o Aécio Neves está aí com um bando de denúncias nas costas, inclusive com associação ao crime organizado? Pezão, Garotinho, a mulher do Garotinho. Por que eles não estão tendo a mesma perseguição que o Lula está tendo? Uma, porque o cargo é outro. O nível é outro. E outra, que o Lula praticamente entrou para isso, para ser bucha de canhão. Hoje, sinceramente, eu gostaria muito de votar no Lula, se ele voltasse a fazer o trabalho que ele fez nos primeiros 4 anos de governo dele. Só que, hoje, ele já fez um esquema, a teia de aranha está armada, a ponto de que ele já não tem, nem ele mesmo tem como se desvencilhar de tudo isso. Esse ano no Japão, nós vamos votar para presidente da República. Foi uma correria o ano passado para poder atualizar meu título de eleitor.
tá atualizadinho, eu vou votar esse ano. E no final desse vídeo você vai saber em quem. Por enquanto, a ideia, por enquanto, pode mudar. Mas o que nessas discussões todas que eu tenho tido com os brasileiros aqui, porque tem que ser discutido, né? Eu acho que tem que ser levado em pauta esses assuntos, pelo fator de que nós estamos fora do Brasil há muito tempo. A única coisa que nós conseguimos analisar é o Brasil de fora. Talvez seja até melhor do que visualizá-lo de dentro. O Lula foi um excelente candidato. Poderia até se candidatar, mas parece aí que, segundo o último julgamento dele, ele, por causa da ficha limpa, vai ter que ficar fora. Muito embora já está aparecendo outros aí, que eu vi no Jornal Nacional ontem, que tem direito a recorrer até a última instância. Quer dizer, isso daí pode até ser que ele não concorra, mas preso que é bom, pelo jeito não vai ser nunca. E no caso do Collor, mataram o PC na cara dura, né? Foi na cara dura mesmo, no esculacho mesmo. Quando acharam ele ali na Tailândia, levaram para o Brasil, chegou lá no Brasil, acho que devem ter dito para ele, não, fica tranquilo que a gente vai resolver tudo como sempre resolve. Foram lá e deram um tiro na cara dele. Isso daí é bom ou é ruim? Isso é para tapar o sol com a peneira, né? E o Collor, ó, linha. E agora tá de volta. E o Sarney, que fez aquele governo tipo, tô nem aí, pegou para mandar e deixou o barco levar, como é que é? Deixou o barco ir na maré, né? A maré levar o barco. Se candidatou a governador do estado, deputado, pôs filho no governo. Gente, a filha dele, pelo que eu acompanho no noticiário aí, é uma das mais corruptas que tem lá no norte. Pô. Outro que fez uma campanha mais ou menos, que foi um governo mais ou menos, foi o Itamar Franco. Né? Teve nem muitos altos nem muitos baixos. Né? Manteve e saiu mais ou menos, entre aspas, com a ficha limpa. Né? Em compensação, o viajante Henrique Cardoso também, aparentemente, saiu com a ficha limpa, porém todos sabem que se levantar essa ficha, vai dar pano para manga. Bom, segundo o G1, os 14 pré-candidatos à presidência da República, aqui parece que vai ser em ordem alfabética, está Álvaro Dias, Alckmin, Ciro Gomes, Cristóvão Buarque, que eu nem sei quem é, Emael, nunca vi falar, Fernando Collor, vai Fernandinho, bonita camisinha aí Fernandinho, Jair Bolsonaro, João Amoedo, quem é esse cara, gente? Levi Fidelix, Luiz Inácio Lula da Silva, caso a justiça não barre, e Manuela Dávila, do PCdoB, outro partido que PT e PCdoB, gente, é tudo a mesma coisa. Eles só botaram dois, dividiram em dois, porque caso um ou outro ganhe, vira comunismo do mesmo jeito, tá? E aqui, ó, Marina Silva. Essa aqui, se ela me explicar o porquê que aquele avião caiu sem ela estar dentro. Valéria Monteiro, Alberto Robelo e Beto Buarque, Henrique Meirelles, Paulo Rabelo de Castro, Rodrigo Maia. Bom, gente, segundo a G1, esses são os candidatos, os pré-candidatos. E o Luciano Huck não se candidatou então mesmo? Seria um bom partido, mas ali ele sabe que ali não vai ser. Oi, gente, está começando o Caldeirão. Não ia poder ser assim, né? O bicho lá pega, a banda lá troca em outro ritmo, né? Não ia adiantar chamar a Anitta para fazer show no Palácio da Alvorada, que não ia rolar nada. Mas para nós que estamos no exterior, é muito difícil conhecer esses nomes todos. Então a gente conhece o Lula, o Collor, a Marina e agora aí o Bolsonaro, que está na mídia, né, alternativa, principalmente no YouTube e Facebook, bombando muito. Então vamos falar sobre Lula. Já está fora, vamos supor assim, na minha opinião, nos meus votos, outros eu não conheço. Vai ser difícil eu arriscar. Tem o Ciro Gomes, mas também nunca engoli muito ele. Mas também vou ler as propostas dele daqui para frente para ver se existe uma mudança no meu pensamento ou não. Mas os principais, que Lula agora vai depender da justiça, se vai poder concorrer ou não, e Bolsonaro, aí tá, eu quero falar sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro, primeira vez que eu vi ele, que eu tive conhecimento de Bolsonaro, foi naquela polêmica que deu no encontro com a Fátima Bernardes, onde ela fez a enquete, quem você salvaria primeiro? Lembra? Se o policial ou o bandido? Quer dizer, é muito fácil porque ela não perguntou se você salvaria primeiro o policial ou o bandido, porque ali havia também uma criança, filho de um rico, que estava também no mesmo posto de ser salvo ou não ser salvo. Só que como você pega, igual fazem com a Bíblia, né? Pega os ingênuos e diz, não, na Bíblia está aqui, escrito aqui, ó.
Então só mostra aquilo, só fita naquilo. Outro dia saiu um vídeo no YouTube ou no Facebook, eu não me recordo, de um negro na França agredindo um branquinho. E todo mundo metendo pau no negrinho. Bom, eu não posso julgar por essas imagens, gente. Por quê? Imagina se o filho do negrinho tivesse tomado uma surra ridícula de uma turma liderada por esse branquinho. Se você fosse pai do negrinho, o que você faria? Então, depende do ponto de vista, muda a opinião do povo. Só que se você pegar só a imagem do negrinho batendo no branquinho, pronto, acabou. O negro é que não vale nada, o negro é que não presta. Então, é o que acontece muito, a manipulação da mídia. E hoje em dia, infelizmente, nós já temos no Facebook e no YouTube e outras mídias sociais que pode-se botar imagens, pessoas que metem tanto pau chamando a Globo de lixo, a mídia convencional de lixo e fazem pior, que é induzir a massa a acreditar no que não é a verdade pura e plena. Então, na minha opinião, aconteceu a mesma coisa. Pegaram o tema, quem você salvaria primeiro, e já botaram embaixo, subtítulo, o bandido ou a polícia. E já crucificaram a Fátima Bernardes. Lembrando que Fátima Bernardes é pau mandado também. Ou ela faz o que lá em cima pede, ou não acontece nada. E hoje, o que a gente acontece? A gente vê a mídia falando que morreram cento e não sei quantos policiais em 2017. Em 2018 já estamos com não sei quantos números de policiais mortos. E aí aparece o outro lado da notícia falando que apenas 3 policiais mataram mais de 300 pessoas. E sem contar que a gente cansa de ver policiais como o caso do Rambo, o caso dos assassinatos da Candelária. Agora, recentemente saiu no YouTube uma menininha de 12 anos que tomou uma bofetada na cara de um policial no Rio de Janeiro porque estava prendendo a mãe porque estavam discutindo a respeito de valor de pagamento de estacionamento. Olha, gente, um policial chegar a perder a estribeira num caso que não houve agressão, somente houve a verbalização e dar voz de prisão, algemar a pessoa, jogar dentro de uma caçamba. Por isso, quer dizer, nós não temos mais o direito de reclamar de nada, porque a polícia mesmo acha que a gente está contra a lei, estamos faltando respeito com a autoridade, e aí uma menina de 12 anos com celular na mão toma uma bofetada. Vocês sabem que menor não pode ser algemado, menor não pode ser posto na caçamba atrás de onde vão os presos perigosos, tem que ser posto sentado no banco atrás. E se o indivíduo ele não demonstrar risco, não demonstrar violência, agressão ou reação à prisão, ele não precisa automaticamente ser algemado só porque está preso. Muito embora muitos países como o Japão e Estados Unidos fazem isso. A primeira coisa é a algema, né? Mas fica a pergunta, esses policiais são tão nota 10 assim? Mas quando eu conheci o Bolsonaro foi justamente nessa polêmica da Fátima Bernardes que ele apareceu na frente do batalhão falando que blá 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 blá, que o policial que sai na rua, que dá vida pelo povo, que não sei o que nos defende. Eu fiquei pensando, eu nem sabia que ele era militar nem nada. Quem que é esse cara, mano? O que tá falando? E outra coisa que me deixou com a anteninha ligada foi quando ele foi premiar o nosso querido Olavo de Carvalho, um homem com uma mentalidade incrível, uma inteligência, uma visão fantástica das coisas. E o Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos levar uma placa homenageando o Olavo de Carvalho. Nada contra isso. Só que eu achei muito afoito, porque o Olavo de Carvalho era uma pessoa que na época estava no topo no YouTube, porque os comentários que ele fazia sobre nova ordem mundial, sobre esse sistema Illuminati aí, era o que o pessoal queria ver. E de repente entrou o Bolsonaro na fita. Eu fiquei meio assim, opa, isso aí tá meio fora, não desmerecendo o Olavo de Carvalho por isso não, de maneira nenhuma, né? Mas achei que foi um pouco fora de hora, fora de contexto, ficou meio esquisito ali, mano, ficou meio armação, mas tudo bem. E depois o Bolsonaro fez uma entrevista que eu não consigo lembrar com quem que é, eu procurei essa entrevista, foi com um cara de uma rádio que o cara ficava só forçando ele a falar o contrário do que ele queria falar. Ele fazia uma pergunta, o Bolsonaro respondia e ele tentava distorcer tudo. E no final terminou falando, mas você tá armado aqui? Você tá armado aqui? Como quem querendo jogar o povo contra o Bolsonaro.
E nessa entrevista, o Bolsonaro perdeu muito ponto comigo, né? Depois do incidente com a Fátima Bernardes, que eu conheci quem era o Bolsonaro, passei a estudar a respeito da carreira dele, quais são os planos de governo dele daqui para frente, e eu passei a ter uma afeição maior por ele. Porém, acontece que naquela entrevista, para mim, ele podia ser mais pulso firme. Se é militar, tinha que ser mais militar ali. Então, se o cara fala, não, mas você tá armado, não custa nada, tira a arma, põe em cima da mesa. Tenho porte. Você está com medo? Deixamos ela aqui. Ó. Assim, você não precisa ficar com medo, não é? Mas eu achei que ele foi um pouco despreparado para aquela entrevista. E depois daquela entrevista, várias outras entrevistas, ele usa sempre o mesmo script, o mesmo protocolo de respostas. E eu acho que isso fica um pouco robotizado. Muito embora a gente nota que ele procura ser o mais sincero possível. E, como eu digo sempre, a única coisa que não muda na vida é a verdade. A verdade ela é única. Você pode distorcer a verdade para tentar criar uma mentira, mas a verdade em si ela nunca muda. Né? E a mentira já ela é volátil, né? Ela toda hora está mudando de opinião. A respeito do caso de que chamaram o Bolsonaro de estrupador lá, aquela doida lá, eu sou mais Bolsonaro ali. Porque eu acho que qualquer um que viu o vídeo na íntegra percebeu que aquela mulher estava fazendo o mesmo servicinho que aquele repórter lá fez quando alegou. Mas você está armado aqui no estúdio? Mesma coisa, tá? Então, são pontos que vêm contra ele e outros que vêm a favor dele. O kit gay, por exemplo, que ele fala, né? Que essas coisas que ele... alguns temas que ele usa, né, a respeito, eu sou 100% com ele. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte. Por que armar a população? A população hoje em dia comum não tem dinheiro para comprar arma. Não tem. Isso vai favorecer a quem? Aos grupos criminosos. Por quê? Porque mesmo quando eles queiram comprar uma arma legalizada, compra no nome de segundos, terceiros, e eles vão ter uma arma legalizada em mãos. Muito embora, todo mundo sabe que nem a polícia usa arma legalizada na hora que é para fazer o serviço sujo, né? Então, gente, Bolsonaro e Lula, em qual dos dois você votaria? Ou prefere o Ciro Gomes? Ou prefere o Collor de Mello? Eu, hoje, aqui, agora, a minha vontade é de votar Bolsonaro. Muito embora esse negócio da armação aí, do armamento da população, é claro que uma população desarmada, ela é acuada. Por exemplo, nos Estados Unidos, por que o governo americano não tira tanta farinha com o povo nos Estados Unidos? Porque se o povo se reunir, todos têm arma, mano, o exército vai ter trabalho. Não vai ser assim, igual chegando no Brasil lá, dando tiro, dando polícia, dando tiro, dando tapa na cara de todo mundo e todo mundo tem que baixar o faixinha e correr para casa. Não é assim que funciona lá. Então, na Bolívia já foi ao contrário, né? Porque eu acho que na Bolívia, se você comprar uma arma, reunir com outra e dizer que está fazendo um negócio ali, já vão dizer que isso aí é organização criminosa e que já estão com ideia de fazer um grupo para violência armada. Então, a lei atual não permite. Mas na cabeça do Bolsonaro isso funciona. Senhor Bolsonaro, não seria melhor, ao invés de permitir que o cidadão comum tenha porte de arma, você pode liberar o porte de arma, não tem problema nenhum, mas não seria melhor que a segurança pública fosse mais bem remunerada, mais bem preparada psicologicamente, tá? Porque a maioria dos policiais, tanto militares como civis, hoje no Brasil, não tem a menor capacidade de vestir uma farda e portar uma arma. Eu sinto muito falar isso. Por quê? Os caras não têm controle emocional nenhum. Em 1998, em 2008, com a crise mundial que teve, o Japão entrou em crise. Então o que eu fiz? Antes de apertar que o meu serviço ia cair, eu fui arrumar um bico para fazer. Arrumei um bico de segurança. E a gente fazia muito bico junto com os policiais, porque o contingente da polícia não alcançava o número necessário de pessoas para aquele evento. Então, tipo, final de ano, aqui no Japão tem um campeonato de fogos de artifício. Então, o que você vê em Copacabana na virada do ano, aqui, quando chega no verão, quase 2 meses direto, todas as cidades quase fazem sua apresentação dos fogos de artifício e concorrendo uma com a outra em todo o país. Então, reúne milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E a polícia, para ajudar a aumentar o contingente, contrata seguranças. E uma vez eu estava trabalhando com uma segurança, de segurança,
com uma policial feminina do meu lado. E o que aconteceu? Passou um bêbado xingando os policial, falando merda, e cuspiu na cara dessa policial. Sabe o que ela fez? Ela ignorou o cara. Eu olhei com os olhos desse tamanho, eu falei, eu não acredito que você fez isso. Ela falou, fiz o quê? Eu falei, esse cara tem que ser preso. Ele agrediu um policial. Ela falou, e eu vou perder tempo em prender um bêbado? O cara tá bêbado, não sabe nem o que tá fazendo, só se acha que é homem porque tá bêbado. Deixa ele ir embora, logo ele vai dormir. Eu parei, fiquei pensando, eu falei pra ela, nossa, se isso é no Brasil, esse cara tava morto. Porque todos os policiais que estão aqui em volta iam juntar nele e dar um pau nele, que provavelmente ele não ia resistir. Porque é desacato à autoridade. Por falar nisso, desacato em autoridade, senhor Bolsonaro, se todo servidor público tem direito de prender porque ele é uma autoridade caso seja desatacado, por que os professores que são servidores públicos não podem prender, dar voz de prisão para aqueles moleques que ficam dando porrada em professor, desacatando o professor dentro de sala de aula? Esse tipo de coisa é que tem que mudar. E para mudar isso, a gente precisa mudar a consciência do brasileiro. E não botar arma na cintura dele. Porque você põe a arma na cintura do indivíduo, ele só vai se achar igual o fardado com a arma na cintura. Eu sou o poderoso. O americano, a mentalidade dele, o estudo dele, a cultura dele é diferente. Então não tem como você querer pôr um sistema americano dentro do Brasil. Se for assim, é melhor vender o Brasil para os Estados Unidos, como já estão fazendo, né? Alcântara já foi, né? Então pega o Brasil e dá para os Estados Unidos. Fala, ó, a partir de hoje, o Brasil é patrimônio americano, território americano. Vai ser governado pelo governo americano. E pronto, resolve o problema. Mas, se quer continuar como o Brasil, nós temos que, em vez de armar a população, temos que educar a população. Dar condições para que a população saiba a diferença entre o certo e o errado, o correto ou não correto, de uma forma lúcida e não influenciável por mídias e televisões e joguinhos de Facebook e outras coisas. Ele tem que ter uma personalidade criada, uma personalidade firme e forte. Mas é claro que nenhum governo quer isso. Por quê? A partir do momento que ele tiver isso, ele não tem o poder sobre o povo no governo. Então esse é o ponto que para mim ainda é muito contra o Bolsonaro. E é só isso. Por enquanto o meu voto é Bolsonaro. Mas ainda precisamos rever. Kit gay? Parabéns, estou com você 100%, 200%, 1000%. É assim que tem que ser. E tem que falar mesmo e tem que esculachar. Porque se o hétero não tem o poder, não tem o direito de fechar as avenidas para fazer uma passeata hétero, por que os gays têm? Então, gente, vamos igual, é igual. Não precisa ser diferenciado. Esse tipo de mentalidade é que a gente tem que trabalhar no Brasil. Outra coisa que eu vou deixar aqui um vídeo pequenininho no final desse vídeo. Na frente da minha casa tem uma rua que é muito movimentada. Passam vários caminhões e carros grandes todo dia, o dia inteiro. O asfalto não estava assim danificado a ponto de ser necessário recapeamento. Porém, minha mulher achou que a casa está dando umas tremidinhas quando passa algum caminhão carregado. Ligou na prefeitura e a prefeitura, uma semana depois, já pôs as pessoas encarregadas de fazer a vistoria, entrou em contato para avisar que já estão trabalhando nisso. Uma semana depois do telefonema. Um único telefonema. 2 meses depois, já eles fizeram todos os orçamentos, provavelmente a engenharia entrou trabalhando, viram que realmente dá uma tremidinha, porque bem embaixo da rua passa uma galeria, então treme mais ainda, né? Porque fica mais instável. Embaixo é oco, né? E 2 semanas depois tá arrumada a rua. Está arrumada a rua. 2 meses depois está arrumada a rua. E o Brasil? Faz quase 30 anos que estou no Japão e continuo escutando as mesmas conversas que eu escutava quando eu tinha 10 anos no Brasil. São estradas mal feitas, sem terminar, tudo pela metade, buraco para todo lado, vem enchente e leva tudo. Esse tipo de coisa eu acho que é prioridade maior do que a arma. Porque de que vale isso? Meu pai me ensinou quando eu tinha 6 anos. De que vale você ter 2 armas na cintura e uma arma apontada na cabeça? Não vale de nada, certo? Então, hoje em dia essa euforia de vamos liberar o armamento só vai servir para aumentar a criminalidade. Além do que, você pode até se proteger, mas sabemos muito bem que a lei de redução ou proibição do armamento no Brasil, ela vem de já há muito e muito tempo. Por quê? A quantidade de acidentes que acontece com armas de fogo dentro de casa.
um irmãozinho que vai brincar com o outro irmãozinho e mata, sem querer. Você pode ver que o asfalto A própria pessoa que vai pegar a arma não está muito preparada, a arma dispara, termina morrendo. Tudo isso gira gasto para o governo. Agora o brasileiro que já tem aquela mania de você sabe com quem você está falando, armado? Vai trocar as placas. Essa é a minha preocupação, Dr. Bolsonaro. Essa é a minha preocupação. O militar que está preparado para manter uma arma, beleza, 100%. Mesmo assim, como a gente vê toda hora na televisão, o despreparo psicológico e emocional desses policiais e até alguns, infelizmente, do próprio exército brasileiro, que quando saem para a rua para fazer algum auxílio, como fizeram na invasão da favela do Alemão lá no Rio, a gente também vê alguns despreparos ali emocionais que não era para acontecer. O que não acontece com os militares americanos. Muito embora. Então, gente, Collor de Mello não tem como votar. Eu não voto nele. A Marina Silva não tem como. Já falei, se ela não me explicar o porquê que ela não estava dentro daquele avião, uma vez que ela já foi petista. E aquele justamente no dia que caiu o avião, com um comandante que era considerado um dos top linha do Brasil. Então ali, gente, tem muita coisa, mas isso daí também não é interessante averiguar, né? Porque foi muito bem feito, né? Então, vocês acham que o Lula é o cara que afundou o Brasil, como a vidente me falou no passado? Pode até ser, pode até ser. Mas, se você averiguar o histórico de todo político que passou pela presidência da República, são poucos, se não digo um ou dois, que não tem sujeira na bainha da calça, tá? Porque todos eles meteram o pé na lama. Todos meteram o pé na lama. Seja de um jeito ou de outro, terminaram de uma forma ou outra metendo o pé na lama. Uns menos, outros mais. Uns igual o Lula, que se afundou até o pescoço, né? Então a gente não vai poder também passar a mão na cabeça do Lula. Mas essa perseguição só em cima do Lula, que realmente terminou levando aí todo esse esquema de Lava Jato, Odebrecht, Petrobras, isso aí, gente, isso daí é acima de governos, tá? Ponham isso na cabeça, isso daí vem alguma coisa acima do governo. Por isso que eu falo, ou os petistas ali, eles não conseguiram seguir firme com a agenda global, por isso foram descartados, e o Temer, que entrou só para cumprir o mandato, eu não sei porque ele está tão apavorado, querendo fazer tantas leis, impor tantas coisas, mas vocês viram o que aconteceu, né? Com algumas leis que eles botaram, com algumas perseguições que botaram na mídia, através da perseguição que fizeram contra o Temer, o que aconteceu? Alcântara foi para os Estados Unidos, né? Então, aquele lance, chama atenção para cá, mas vocês não olhem para cá, que alguma coisa está acontecendo nos bastidores. E aconteceu. Precisamos ver agora que o próximo presidente que entrar, o que ele vai fazer? Vai ter saco rosto de fazer igual o presidente boliviano e falar, não, o gás aqui é nosso, daqui não sai. Não, a base de Alcântara é nossa. Quer vir disparar foguete aqui? Beleza, sem problema, mas cada foguete é X que nós queremos na nossa conta. Vamos fazer isso ou não? Simplesmente, pode usar, por favor. O território é seu. Minha casa, sua casa. Igual o americano tem mania de falar, né? Que os latinos falam sempre, né? Que são amorosos, são grandiosos, têm um coração grande, porque sempre dizem, né? Tem o slogan, me caça, tu caça. Eu digo sempre, minha casa é minha casa, sua não. E o brasileiro está fazendo isso com os Estados Unidos agora, me caça, tu caça e vem, né? Minha casa, sua casa. Vem, pode usar a base de Alcântara aí que não vai pegar nada. É seu, presentinho nosso. Governo Temer. Aí, eu descobri por que o Putin não deixou o brasileiro Temer participar da reunião da BRICS em 2016, né? Foi em 2016, comecei em 2017, né? Lembra? Que ele falou, não, você é cagueta, você vira casaca aqui, não quero você não. Não foi por causa dessa venda dessa base aí? É a única coisa que me veio na cabeça agora, né? Não é possível, porque se o Brasil, Brasil, Rússia, Índia estão fazendo esse negócio aí da BRICS, por que o russo vai falar para o brasileiro não participar se ele faz parte do negócio? Muito esquisito, só pode ser por causa dessa, hoje a gente sabe, né? Por causa da base aérea de Alcântara. Não sei se vocês chegaram a ver o prefeito de São Paulo foi querer comprar do Silvio Santos um terreno que fica do lado do teatro lá, e o Silvio Santos deu uma cutucada nele, e nos seus advogados, e nos seus blá blá blá.
Então algumas pessoas estão dizendo, né, que o senhorzinho lá que toma conta do teatro, ele quer tomar conta do teatro, do terreno lá. Mano, o cara tá com 2 pés na cova. O que esses caras têm na cabeça, eu não entendo. Não faz parte deste mundo. Será que foi isso que Jesus quis dizer? Tudo que você conseguir aqui, quanto mais você conseguir, você leva para o outro mundo? Porque não é possível, gente, tanta ganância. Mas a inteligência do Silvio Santos, ao debater com eles, é que me falou, tá aí, ó. O cara que deveria ter sido eleito presidente da República e não foi ainda. É esse o cara, Silvio Santos. A Globo, se tentar, provavelmente esse ano nem tente pôr o Luciano Huck, mas em outras ocasiões aí, quem sabe ele entra, né? Administrar dinheiro, pelo menos ele sabe lidar com o povo, né? Com o público, manter a galera na mão dele. Mas vamos ver o que dá. Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer um mini vlog falando um pouquinho sobre mim, sobre os canais que eu gosto de ver no YouTube e o porquê disso, tá? E me desculpem aí se eu tiver errado em algumas coisas que eu falei, porque é muito tempo longe do Brasil, então a gente perde bastante a noção, não vou nem falar nem um pouco, perde muita noção do que realmente acontece no Brasil. Agora, deixando a deixa aqui, vocês viram a Polícia Militar, né, jogou a Constituição para o alto. Eu não sou contra eles fazer greve, porque uma vez que o Estado teria que pagar o salário deles, não está pagando, então eles teriam que ter aí alguma coisa, criar uma lei para caso, onde eu falo, em vez de aumentar o armamento, aumenta o salário dos policiais e mantém em dia, da bonificação, graduação, vou falar nisso, deram graduação para um aí que estava meio sujo, né, mais sujo que pau de galinheiro, mas deram a graduação para ele lá, não sei o que aconteceu depois. Mas esse tipo de coisa que tem que parar no Brasil. Um policial fazer greve, um médico fazer greve. Constitucionalmente isso é proibido. E se o cara começou a carreira militar como policial, como médico, como bombeiro, como socorrista, ele tem que ter na cabeça que quando ele entrou para fazer o concurso público ou entrou por indicação, seja lá como for, já existia isso na Constituição falando que ele não pode fazer greve. Então quando ele entrou sabendo os riscos que ele ia correr. Por isso eu acho que eles não têm tanto direito de fazer o que fizeram, porque foi uma escolha pessoal deles, certo? Agora, eles poderiam fazer, não, vamos botar o contingente, 50% fica tomando conta dentro do quartel e 50% vai para a rua. Então quer dizer, 50% de efetivo a menos na rua, vai acontecer a baderna. Mas o que as pessoas querem na verdade? Vocês viram que lá, foi no norte, aconteceu o quê? Eles já queriam abrir contratação de policiais a esmo, sem concurso, sem nada. E aí o que acontece? A mesma coisa que aconteceu na Europa, quando a galera fugiu da Síria para ir para invadir a Europa, os terroristas vão junto, entra junto na corporação, porque já tem um monte, né? Já tem um monte, eles querem pôr mais. E assim eles conseguem controlar. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época que o PCC, o grupo criminoso do Brasil, chamado PCC, falou que não, pode prender. Nós já temos juízes que são da facção. Fazer o que, gente? São promotores, juízes, advogados, delegados, todos fazem parte da facção. Eles mesmos falaram isso. Então, o que a gente vai fazer? Tem que fazer uma limpeza por aí. E aí quando você vê esse negócio de pega o Lula, Lava Jato, isso daí, gente, eu fico um pouco com o pé atrás com o Sérgio Moro. Muito embora, eu ainda acho que quem está mandando ele é lá de cima. Eu já falei isso em outros vídeos, você que acompanha meu canal deve se lembrar que desde que teve o quebra-quebra na Espanha, foi para a Grécia, começou aquele sistema, vamos limpar essa bagunça, e a padronização da Polícia Federal, né, todos de preto, tipo a La SWAT. Isso daí já me deu uma dica de que é padronizado o negócio e que já vem lá de cima a nova ordem mundial, já tomando conta, para a hora que ela bater o martelo já vai estar subindo em cima da mesa e não vai ter escapatória para ninguém. Mas vamos ver o que dá. Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer um mini vlog falando um pouquinho sobre mim, sobre os canais que eu gosto de ver no YouTube e o porquê disso, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês, se proteja vocês hoje, amanhã e sempre. Seus familiares também, né? Por que não? Tchau, fui!